Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha, eu espero a semana inteira para fazer essa aula para vocês, porque é nesse momento, né, que eu dou uma sacudida no meu cérebro, né? É nesse momento que a gente tira o sapatinho, bota o pé no chão e começa a refletir sobre a realidade. Por isso que eu adoro preparar aula de filosofia, porque sempre mexe comigo, mexe com as minhas ideias, e eu começo a refletir sobre o mundo que me cerca. Bem, hoje a gente vai falar sobre realidade. Na aula passada eu fui muito sucinta com vocês, mas isso teve um objetivo. O objetivo de eu ter feito uma aula tão curtinha foi deixar que vocês fossem pesquisar sobre o assunto, para que quando vocês voltassem, vocês estivessem mais embasados nesse assunto e que a gente pudesse aprofundar um pouquinho mais esse tema, tá bom? Bem, eu lembro que eu pedi para vocês como atividade para que vocês fizessem um texto fazendo uma analogia entre a realidade como nós entendemos ela e a realidade chamada virtual, né, que é essa realidade que a gente vive nas redes sociais. Se essa realidade era considerada para vocês também uma realidade. E eu vou falar sobre isso no final do vídeo. Eu queria começar esse vídeo, né, falando sobre esse conceito de realidade, que na verdade, gente, essa discussão sobre o que é real, o que é realidade, essa é uma discussão que vem de muitos anos. Na verdade, a filosofia, ela se pauta basicamente nessa discussão. O que é real, né? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui 3 filósofos, né, que discutem, que falaram sobre isso e deixou uma marca muito profunda no nosso entendimento sobre realidade. Eu queria começar, né, com Platão. Sim, ele, lembram do mito da caverna? Lembram que eu expliquei para vocês, né, que Platão, ele ali fazia uma alegoria, né, fazendo uma alegoria sobre o que é real, né, pessoas que estavam ali aprisionadas no fundo de uma caverna, e o entendimento delas do que era realidade era algo de que as pessoas ofereciam a elas. Então, elas tinham uma visão sobre a realidade, né, e, na verdade, existiam outras realidades. Então, o mito da caverna serve muito para a gente refletir sobre isso. Se existe uma realidade ou se existem muitas realidades, né? Dentre as quais a gente não compartilha de todas, a gente não compreende todas. Por quê? Porque o ser humano tem uma tendência incrível a se apegar em conceitos e não mudar suas ideias. Vamos lá, então, para Platão. Bem, esse conceito de realidade para Platão, ele dividia assim, que nossa percepção da realidade funcionava da seguinte forma. Ele pautava muito que nossa percepção sobre a realidade era baseada na razão, no intelecto. Mas ele também entendia que existia 2 mundos, o mundo do intelecto ou o mundo inteligível ou o mundo das ideias. Cada livro, cada professor, cada estudioso, né, fala de uma forma. Mas pode ser entendido dessas 3 formas: mundo inteligível, mundo das ideias e mundo da razão. E também o mundo sensível, que seria o mundo, né, dos sentidos, né? Não é dos sentimentos, não, gente. É o mundo dos sentidos, é tudo que a gente percebe através dos sentidos. E ele fala também que existe um mundo que nós percebemos essa realidade através da nossa razão, do nosso intelecto. Lembram de Aristóteles? Sim, esse daqui ele estudou na escola ali de Platão. Ele foi o discípulo de Platão. Lembram disso? Então, ele, apesar de ser discípulo de Platão, ele divergia dessa ideia de Platão, né? Ele acreditava, gente, que tudo, antes de chegar no intelecto, sempre tinha que passar pelos sentidos. Então, Aristóteles defendia muito que a nossa realidade era muito percebida através dos sentidos. Por exemplo, se eu consigo tocar, é real. Se eu consigo ouvir, é real. Se eu consigo sentir o sabor, é real. Então, ele achava que a gente, antes de criar um conceito, antes da gente criar, né, uma ideia sobre as coisas, sobre o que é real, tudo isso tinha que passar pelos sentidos, tá? E tem esse francês aqui, que eu não sei se vocês já ouviram falar, é o René Descartes, né? É uma frase que, com certeza, por mais que você não tenha ouvido falar em Descartes, você já ouviu essa frase dele, né? Que é o penso, logo existo. Bem, Descartes, gente, ele se debruçou sobre essa frase e, na verdade, muito dessa
pequena frase, né, é o que nós sentimos, né, hoje em dia, que na verdade o próprio fato de você saber que podem existir realidades, né, que não só essa realidade que a gente vê, essa realidade que a gente sente, que a gente pensa, só o fato da gente refletir sobre essa realidade já mostra que nós vivemos uma realidade. Isso parece complexo, mas não é não. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha só, meu estojo. Tá. Se eu perguntar assim, gente, qual a cor desse estojo? Vocês vão falar preto e azul, não é isso? Mas se a gente parar para pensar, para refletir, será que mesmo esse estojo é preto e azul? Ou se esse preto e azul é a forma com que a gente convencionou de que as pessoas entendessem essas cores? Vou aprofundar um pouquinho mais essa aula, porque é uma aula de filosofia. Olha só, será que a gente enxerga esse preto e esse azul? Todos enxergamos da mesma forma? Será que a minha realidade, a forma com que eu percebo isso aqui, será que é igual à sua? Inclusive, a gente pode até levar essa discussão para pessoas que não conseguem enxergar algumas cores ou que enxergam cores, né, esses padrões de cores que a gente, né, convencionou de formas diferentes. Inclusive, ainda tem aquelas coisas na internet, né, do vestido, que um enxergava dourado e branco, outro enxergava azul e preto. Então, gente, vocês conseguem perceber que a realidade, ela é muito complexa? Que esse conceito de realidade, ele passa pelos sentidos, ele passa pela razão, ele passa pelo nosso raciocínio. Agora, já que a gente conversou sobre isso, a gente viu o ponto de vista de 3 filósofos importantes que debateram sobre essa questão da realidade, eu vou aqui para a nossa atividade da aula passada, que foi a gente debater, discutir se a realidade das redes sociais, do mundo virtual, se é uma realidade. Bem, eu dei a sugestão de filme Matrix para vocês assistirem, né? Que é um filme, para mim, é um dos símbolos mais fortes da cultura pop, né? Porque, apesar de ser um filme de ação, é um filme com uma complexidade de sentido, né? De compreensão muito grande. Bem, essa nossa questão, né? Nossa relação com a realidade, ela é muito complexa, que se a gente for conversar sobre a realidade que a gente entende. E agora, com as redes sociais, virou algo muito mais profundo, né? Porque, de certa forma, a gente lida com as redes sociais um tempo muito curto. Não tem muito tempo que a gente lida, né, com essa realidade virtual. Então, muitas pessoas consideram que não é uma realidade. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que a forma que as pessoas se constroem dentro das redes sociais diz que ali não é verdadeiro. Vou dar um exemplo. A fulaninha, blogueirinha tal, ela não é aquela pessoa, né? Ela é aquela pessoa ali dentro do Instagram. Mas, gente, se a gente parar para refletir sobre a profundidade desse conceito, vocês já repararam que nós nos comportamos de forma diferente, de acordo com o ambiente no qual a gente está inserido ali? E que realmente nós não somos uma coisa definida para viver, né? Viver num determinado ambiente. Por exemplo, eu dentro da minha casa, será que eu sou a mesma pessoa que eu sou dentro da sala de aula? E será que eu sou a mesma pessoa dentro da minha casa e dentro das redes sociais? Vocês percebem que nós somos muito complexos para que a gente defina o que é real, o que não é real? Será que essa definição, essa construção que a gente faz de nós mesmos dentro das redes sociais não é também uma vertente dessa realidade? Olha só, vou deixar esse debate para mais uma atividade, tá? Eu quero que vocês definam como vocês são, fizessem um texto fazendo um paralelo entre como vocês são na vida real, entre aspas, e na vida virtual, né? Porque quando a gente fala em vida real, a gente está falando desse cotidiano nosso, né? Fora das redes sociais e fora do mundo virtual. Façam um paralelo, né? E percebam nesse paralelo onde é que vocês se encontram e onde é que vocês se afastam. Eu vou ficando por aqui.
Até a nossa próxima aula de filosofia. Um beijo para todos vocês.